Imagine viver em um tempo de guerras, traições e reinos caindo um após o outro. Esse era o cenário do mundo de Isaías, um dos profetas mais enigmáticos e poderosos da Bíblia. Ele nasceu no século 8 a.C., em meio à turbulência dos reinos de Israel e Judá, e sua vida esteve entrelaçada com alguns dos momentos mais decisivos da história antiga. Seu nome, Isaías, significa Yahweh é salvação, e seu propósito era justamente lembrar o povo de que Deus estava no controle. Mesmo quando tudo parecia desmoronar, o profeta Isaías viveu sob o governo de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Seu ministério começou durante o reinado de Uzias, um período de relativa estabilidade. No entanto, essa paz não duraria para sempre. Quando Uzias morreu, Isaías teve uma visão que mudaria sua vida para sempre. Em um momento de profundo impacto espiritual, ele se viu diante de Deus no templo. A cena era assustadora. O Senhor estava sentado em um trono altíssimo, e sua glória preenchia todo o lugar. Serafins voavam ao redor, proclamando a santidade divina. Diante dessa revelação, Isaías percebeu algo avassalador. Ele era um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo pecador. Desesperado, temeu pela própria vida, pois acreditava que ninguém poderia ver a glória de Deus e continuar vivo. Mas então, um dos serafins pegou uma brasa ardente do altar e tocou seus lábios, declarando que seu pecado havia sido perdoado. Em meio àquela visão assustadora, uma pergunta ressoou: "A quem enviarei e quem irá por nós?" Isaías, tomado por um senso de dever inescapável, respondeu sem hesitar: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Foi assim que começou sua missão como profeta, uma jornada que o colocaria no caminho de reis poderosos, alianças perigosas e eventos sobrenaturais. Mas seu destino também traria sofrimento, perseguição e um fim trágico. A história de Isaías não é apenas um relato religioso, é uma saga épica de coragem, fé e o preço de se manter fiel à verdade, mesmo quando o mundo inteiro se volta contra você. A morte do rei Uzias marcou o início de um período instável para Judá, um momento de transição que trouxe tanto incerteza política quanto uma mudança nos rumos espirituais do reino. Uzias havia governado por muitos anos, garantindo prosperidade e estabilidade para o povo, mas sua morte abriu caminho para uma nova era, cheia de desafios. Seu filho Jotão assumiu o trono, e apesar de sua tentativa de manter a ordem, já era perceptível que as bases de Judá estavam enfraquecidas. Havia um clima de tensão crescente, e as ameaças externas começavam a se tornar cada vez mais evidentes. Jotão conseguiu manter uma relativa estabilidade, sendo um rei justo e moderado, mas sua influência política e espiritual não foi suficiente para preparar Judá para o que estava por vir. O verdadeiro colapso começou com a ascensão de seu sucessor, Acás. Diferente de seus antecessores, Acás não demonstrava confiança em Deus nem zelava pelos princípios que haviam mantido Judá firme por gerações. Seu governo foi marcado por decisões precipitadas, pela falta de fé e por uma sucessão de escolhas políticas desastrosas que acabariam por comprometer a independência do reino. Enquanto reis anteriores buscavam orientação divina em momentos de crise, Acás se apoiava em alianças estratégicas que, à primeira vista, pareciam soluções pragmáticas, mas que, no fim, apenas enfraqueceram Judá ainda mais. A situação rapidamente se deteriorou, e seu reinado se tornou um dos períodos mais sombrios para o povo judeu. O momento mais crítico veio quando os reinos vizinhos, Israel e Síria, decidiram se unir contra Judá. A pressão política e militar aumentou exponencialmente, e Acás, aterrorizado, não buscou ajuda no templo, não se voltou para Deus. Ao invés disso, correu para o Império Assírio. Sua decisão de ignorar qualquer aconselhamento espiritual e, em vez disso, recorrer a uma potência estrangeira foi um erro fatal. Em desespero, ele não mediu as consequências de seus atos e chegou ao ponto de oferecer ouro e prata do próprio templo de Jerusalém como suborno para que Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, intervisse em sua defesa. De fato, a Assíria atendeu ao pedido e derrotou os inimigos de Acás, trazendo um alívio momentâneo. Porém, esse socorro não veio sem um custo altíssimo. Judá, que antes desfrutava de relativa autonomia,
passou a ser um reino vassalo, sujeito à dominação de um império pagão. Isaías, que sempre havia alertado o povo e seus governantes sobre os perigos de confiar em alianças humanas em vez de depender de Deus, se opôs ferozmente à decisão de Acaz. O profeta, vendo a ruína espiritual e política que se aproximava, advertiu que essa aliança traria consequências terríveis, mas suas palavras foram ignoradas. Foi nesse cenário que Isaías proferiu uma das profecias mais impactantes de todos os tempos, a promessa de um menino chamado Emanuel, cujo nome significa Deus conosco. A mensagem era clara e direta. Deus ainda estava com o povo, e não havia necessidade de recorrer a impérios estrangeiros para obter proteção. Contudo, Acaz permaneceu surdo às advertências do profeta, e sua governança se tornou um período de escuridão, onde a idolatria e a injustiça se alastraram pelo reino. O povo, que antes confiava na aliança com o Senhor, agora vivia sob influência estrangeira, cada vez mais distante de sua fé e de seus valores espirituais. As consequências foram devastadoras. O domínio assírio se tornou um peso insuportável sobre Judá, e o próprio Templo de Jerusalém, o local mais sagrado para o povo judeu, foi profanado com práticas pagãs. O reino, outrora próspero, agora se via cada vez mais submisso à Assíria, e sua identidade espiritual estava se fragmentando. Isaías, que havia tentado evitar essa tragédia, só podia assistir impotente, enquanto sua nação mergulhava em um abismo de corrupção e decadência. Ele sabia que tempos ainda mais difíceis viriam. Acaz estava comprometendo não apenas o presente, mas também o futuro de Judá. No entanto, a tragédia do reino ainda não havia atingido seu ápice. O verdadeiro teste de fé e resistência viria anos depois, durante o reinado de Ezequias, um rei que, ao contrário de Acaz, escolheria confiar na orientação divina para enfrentar os desafios que se impunham sobre o povo de Judá. Quando Ezequias assumiu o trono de Judá, encontrou um reino devastado em todos os sentidos. Seu pai, Acaz, havia conduzido a nação a um estado de completa ruína. A economia estava colapsada devido aos pesados tributos pagos à Assíria. O moral do povo estava abalado pela submissão forçada a um império pagão, e a fé em Deus, que antes sustentava Judá, havia sido corrompida pela idolatria desenfreada. O templo, que outrora fora o símbolo máximo da aliança com Deus, havia sido profanado e usado para cultos a divindades estrangeiras. A cultura e os costumes que haviam definido o povo de Judá estavam se diluindo em meio à influência assíria, e o sentimento de identidade e orgulho nacional estava enfraquecido. Ezequias, ao contrário de seu pai, percebeu que a única maneira de restaurar a glória do reino seria retornar à fidelidade a Deus, livrando a nação das práticas impuras que a haviam colocado naquela situação de calamidade. Determinando-se a reverter o declínio espiritual e político de Judá, Ezequias iniciou uma série de reformas radicais. Seu primeiro ato foi a purificação do templo, removendo todos os objetos de idolatria e restaurando o culto ao Deus de Israel. Ele convocou sacerdotes e levitas para santificarem novamente o local e restaurarem as celebrações sagradas, incluindo a Páscoa, que há muito tempo não era comemorada de acordo com as tradições estabelecidas por Moisés. Além disso, ele destruiu os altares pagãos que haviam sido erguidos por seu pai e proibiu práticas religiosas que envolviam sacrifícios a outros deuses. Seu compromisso em restaurar a aliança com Deus se refletiu também na forma como ele governou. Buscou justiça, combateu a corrupção e incentivou o povo a confiar novamente na proteção divina, em vez de recorrer a alianças políticas perigosas. Foi nesse período de transformação que Isaías encontrou um rei disposto a ouvir a voz de Deus. Diferente de Acaz, que desprezava os avisos divinos, Ezequias reconhecia a importância da orientação profética e frequentemente consultava Isaías em momentos de crise. O profeta, que havia passado anos alertando os reis sobre os perigos de afastar-se de Deus, finalmente viu em Ezequias um líder que compreendia a seriedade da missão de Judá. Essa parceria entre rei e profeta fortaleceu a fé do povo, e por um tempo, Judá experimentou uma estabilidade que parecia um vislumbre de tempos melhores. Mas essa paz seria ameaçada de forma avassaladora. A Assíria,
que dominava a região com punho de ferro, não estava disposta a perder Judá para um rei reformista e independente. O impiedoso rei Senaqueribe, um dos governantes mais temidos da época, viu a tentativa de Ezequias de restaurar a soberania de Judá como um ato de rebelião. Em resposta, ele reuniu um exército colossal e marchou contra Jerusalém, determinado a esmagar qualquer resistência. Seu avanço foi implacável. Cidades fortificadas ao redor foram reduzidas a cinzas, milhares de pessoas foram mortas ou levadas como escravas, e a destruição parecia inevitável. Quando os assírios chegaram aos portões de Jerusalém, o cerco começou. A fome e o desespero rapidamente tomaram conta da cidade. O terror psicológico aumentou quando os emissários de Senaqueribe começaram a zombar de Ezequias e de seu Deus, declarando que nenhum outro povo havia conseguido resistir ao poder assírio e que Judá teria o mesmo destino de todas as outras nações conquistadas. Ezequias tentou negociar. Ofereceu prata e ouro para evitar a destruição, mas logo percebeu que palavras não deteriam o inimigo. A ameaça era real e nenhuma estratégia militar parecia suficiente para salvar Jerusalém. O rei, então, tomou a única atitude que lhe restava. Voltou-se completamente para Deus. Ele entrou no templo, rasgou suas vestes em sinal de luto e desespero e orou fervorosamente, pedindo a intervenção divina. Em sua aflição, enviou mensageiros até Isaías, buscando uma resposta do profeta sobre o que fazer diante da iminente destruição de seu povo. Foi então que Isaías trouxe uma mensagem de esperança. Deus protegeria Jerusalém. O profeta garantiu que Senaqueribe não teria sucesso e que sua arrogância seria sua ruína. E naquela noite, algo inacreditável aconteceu. De acordo com um relato bíblico, um anjo do Senhor desceu e destruiu 185.000 soldados assírios em uma única noite. Na manhã seguinte, os corpos jaziam no chão, e o poderoso exército de Senaqueribe, que antes parecia invencível, não existia mais. Humilhado e derrotado, sem sequer ter entrado em Jerusalém, Senaqueribe voltou para sua terra, onde mais tarde seria assassinado por seus próprios filhos. O império mais poderoso da época foi subjugado não por exércitos, mas pelo poder de Deus, e Jerusalém permaneceu intocada. Esse evento marcou um dos maiores milagres da história de Judá e consolidou Isaías como um dos profetas mais importantes de todos os tempos. Para o povo, foi a prova definitiva de que Deus ainda estava com eles, de que sua aliança não havia sido esquecida e de que confiar em sua proteção era mais eficaz do que qualquer aliança humana. A vitória sobre os assírios foi uma lembrança poderosa de que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus podia reverter qualquer situação. Mas a missão de Isaías ainda não havia terminado. Ele havia testemunhado a libertação de Jerusalém, mas também sabia que a fé do povo era volátil e que novos desafios surgiriam. Seu verdadeiro teste ainda estava por vir, e os anos seguintes revelariam que sua jornada estava longe de ser concluída. A ação mais controversa de Isaías ocorreu durante o reinado de Acaz, um período já marcado por tensões políticas, crises espirituais e uma crescente alienação do povo em relação a Deus. O profeta, que por anos havia alertado sobre as consequências do afastamento da fé e da confiança em alianças estrangeiras, recebeu uma ordem divina que chocaria toda a população de Judá. Em um ato profético radical, Isaías andou nu e descalço por 3 anos. Para muitos, aquilo parecia uma excentricidade incompreensível, um comportamento absurdo e sem sentido. No entanto, essa atitude carregava um profundo significado simbólico. Deus estava usando Isaías como um sinal vivo daquilo que aconteceria ao povo caso continuassem seguindo o caminho da desobediência e da idolatria. Ao percorrer as ruas em tal estado de vulnerabilidade, Isaías demonstrava a humilhação que aguardava Judá caso o reino não se arrependesse e abandonasse sua dependência dos impérios pagãos. A mensagem era clara. Assim como ele andava, despojado de suas vestes, o povo de Judá seria despido de sua liberdade e levado ao cativeiro, sem honra, sem proteção e sem pátria. Mas, como tantas outras vezes, suas palavras e seus gestos foram ridicularizados. O povo e os líderes de Judá viam Isaías como um louco, um homem perturbado que falava de catástrofes que nunca aconteceriam. Afinal, Judá ainda estava de pé,
Jerusalém ainda mantinha seus muros, e o templo ainda estava no coração da cidade. Para eles, a ideia de destruição e exílio parecia absurda e distante. A ironia cruel da história é que os acontecimentos previstos por Isaías se cumpriram com exatidão. Décadas mais tarde, os babilônios marcharam sobre Judá, destruíram Jerusalém e levaram seu povo cativo. O exílio foi uma das maiores tragédias da história judaica, um tempo de dor e humilhação em que reis, sacerdotes e cidadãos comuns foram arrancados de sua terra e forçados a viver como servos em uma nação estrangeira. Aqueles que antes zombaram de Isaías agora viviam a própria profecia que ele havia simbolizado com seu corpo. Seu ato, que antes parecia insano, agora se tornava assustadoramente real. Mas o sofrimento de Isaías não veio apenas da incredulidade do povo. O maior golpe contra ele veio de dentro, daqueles que deveriam ser os guardiões da fé e da tradição judaica. Durante o reinado de Manassés, filho de Ezequias, a idolatria e a corrupção atingiram níveis alarmantes. O novo rei não seguiu os passos de seu pai e mergulhou Judá em um período sombrio de rebelião contra Deus. Manassés trouxe de volta cultos pagãos, permitiu sacrifícios humanos e perseguiu cruelmente qualquer um que ousasse falar contra suas práticas. Profetas foram caçados, os fiéis foram silenciados e a palavra de Deus foi rejeitada. Isaías, que durante anos havia sido a voz da advertência e da esperança, se tornou alvo direto dessa perseguição brutal. A tradição judaica relata que Isaías encontrou um fim terrível. Acusado de conspirar contra o rei e de perturbar a ordem pública com suas profecias, ele foi condenado à morte. Sua execução, segundo antigas fontes, foi uma das mais brutais registradas na história dos profetas. Ele foi cerrado ao meio, um método de execução cruel e agonizante, reservado para aqueles considerados traidores. Um fim trágico para um homem que, desde o início, apenas buscava conduzir seu povo de volta à verdade. O profeta que ousou anunciar o destino de Judá encontrou seu próprio martírio nas mãos daqueles que se recusaram a ouvir. Mesmo assim, seu legado permaneceu. As palavras de Isaías não morreram com ele. Suas profecias se cumpriram, não apenas no exílio babilônico, mas de maneira ainda mais grandiosa séculos depois, quando sua visão sobre o Messias encontrou realização em Jesus Cristo. O profeta, que previu a ruína de Judá, também profetizou a vinda de um Salvador, alguém que restauraria não apenas uma nação, mas toda a humanidade. Isaías não foi apenas um homem de seu tempo, ele foi um mensageiro eterno, cuja coragem e fidelidade continuam a inspirar gerações. Até hoje, suas palavras ressoam, desafiando aqueles que as leem a escolher entre a obediência e a rebelião, entre a fé e a incredulidade. Seu fim pode ter sido cruel, mas sua voz nunca foi silenciada. A história do profeta Isaías é uma das mais impressionantes de toda a Bíblia. Ele viveu em um tempo de caos, enfrentou reis poderosos, desafiou impérios e nunca recuou diante da verdade. Mesmo quando foi ridicularizado por andar nu e descalço, ou perseguido por anunciar as palavras de Deus, ele permaneceu firme, carregando uma mensagem que atravessou os séculos. Seu fim trágico não foi o fim de sua influência. Pelo contrário, suas profecias ecoam até hoje, inspirando fé, coragem e esperança. Se tem algo que podemos aprender com Isaías, é que a verdade nem sempre é confortável, mas é necessária. Sua história nos ensina sobre fé em tempos difíceis, sobre confiar no propósito divino e, acima de tudo, sobre o preço de defender aquilo que é certo, mesmo quando o mundo parece estar contra nós. E agora eu quero saber, o que você achou dessa jornada incrível? Qual parte da história de Isaías mais te impactou? Me conta aqui nos comentários. Eu leio todos e faço questão de interagir com vocês. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos sobre histórias épicas da Bíblia e personagens que mudaram o mundo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas com essas histórias poderosas. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tem mais conteúdo incrível vindo por aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Que a coragem e a fé de Isaías te inspirem a enfrentar os desafios da vida com determinação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!